Quem já não acordou de manhã, surpreso e admirado com o que sonhou à noite? São sonhos muitas vezes tão complexos, mirabolantes, cheios de detalhes, com personagens inesperadas que a gente nem lembrava que já conheceu um dia, ou lugares que a gente esteve, ou ainda lugares novos que a gente cria na cabeça, pessoas que a gente mistura. De onde será que vem tudo isso? Será que os sonhos têm um significado próprio? Será que eles preveem o futuro? Que é o que, desde a antiguidade, a humanidade se pergunta. Qual é a função dos sonhos? E eles preveem o futuro de alguma forma? Sobre isso eu vou falar daqui a pouco no vídeo, mas sobre o significado é uma coisa que eu acho muito interessante, porque desde pequeno eu vi aqueles livrinhos que traziam o significado dos sonhos. Não sei se você lembra, sonhar com cobra significa traição, sonhar com água significa vida, sonhar com sei lá o que significa outra coisa. E eles traziam esses significados prontos, assim, era só você ir lá e ler, e aí você tinha uma decifração desse sonho tão misterioso que tinha acontecido à noite. Mas o que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, trouxe pra gente em 1900 com o livro A Interpretação dos Sonhos é uma outra coisa. Ele sugere que o sonho é a via régia do inconsciente. O inconsciente do qual a gente conversou no vídeo passado aqui do canal. Que é uma outra língua, o inconsciente é um lugar psíquico, mas não um lugar no sentido de um porão, de uma profundeza, do subsolo da nossa mente, onde estão enterrados lá todas as nossas quinquilharias do passado, nossos traumas, nossas angústias, as memórias de infância. Não, o inconsciente é uma linguagem, é uma linguagem que tem a sua simbologia própria, que segue regras próprias, que tem uma gramática própria e que se manifesta de várias maneiras. Uma delas é através dos sonhos. E trazem algo sobre nós que nós mesmos não sabemos, porque a gente não tolera alguma coisa em nível consciente. A gente não dá conta, aquilo não cabe dentro da nossa mente, do nosso eu consciente. Então, por um processo de recalque, de repressão, a gente guarda aquilo lá numa outra língua e aquele conteúdo, aquela representação, aquele símbolo, aquele desejo, aquele trauma, aquilo que não coube, fica lá decodificado nessa outra linguagem, fica ali disfarçado e se realiza dessa forma. Então, o sonho, ele de alguma maneira, ele é a realização de um desejo inconsciente, de algo que não cabe na consciência. E o sonho, justamente o trabalho que o sonho faz, é o de construção dessa história, na qual ele vai agrupando uma série de lugares, situações, de imagens, e às vezes ele vai condensando. É quando a gente sonha, por exemplo, com um lugar que parece a casa, mas ao mesmo tempo parece o trabalho e é tudo junto. Ou senão quando a gente está sonhando que está conversando com uma pessoa que a gente conhece, mas de repente aquela pessoa é outra. Então são condensações e deslocamentos que vão acontecendo e que permitem à nossa mente a construção de uma metáfora. O sonho é uma metáfora desse desejo que é inconsciente e que acontece ali, se realiza e permite que a gente continue dormindo. Quando a angústia ela fala mais alto, ela é muito intensa no pesadelo, é quando a gente desperta. Então é aí que o sonho acabou. Quando a angústia é tão grande que o sonho para. Até então, o sonho vinha nessa via da realização do desejo. Desejo que pode acontecer no sonho porque à noite a censura ela diminui e esse processo de repressão, de recalcamento das nossas características aí proibidas pode ficar mais fraco, e aí aparece na forma de sonho. E justamente o que o analista faz ou não é dar
um significado ao sonho, igual o livrinho lá que eu estava comentando. Ele vai ouvir o que a pessoa diz sobre o seu sonho, porque é a partir daí que nós vamos entender fazendo o caminho contrário que o sonho fez, né? Se o sonho fez toda essa história a partir de uma série de associações, de símbolos, de imagens, né? Através da fala sobre o sonho, talvez possa ser feito o caminho contrário e o analista ajudar a pessoa a entender qual foi esse caminho que fez ela sonhar aquilo, e dessa maneira a pessoa pode acessar alguma coisa, né, sobre ela que ela até então negava ou desconhecia, que era inconsciente. E falando em inconsciente, a gente estava comentando sobre se os sonhos podem prever o futuro, né? E aí eu diria que talvez os sonhos eles possam nos indicar algo que esteja acontecendo no nível do nosso desejo inconsciente que venha, né, a acontecer futuramente, mas porque nós estamos nos encaminhando e nos colocando na nossa vida de acordo com esse desejo que é desconhecido por nós mesmos, que faz parte do inconsciente. Então, acho que é mais nesse sentido que a gente pode pensar o sonho, né, como uma possibilidade de acesso ao inconsciente, e claro, sabendo que há limites para esse processo de interpretação, de decifração. Existe um ponto que é de mistério, que a gente talvez não vai conseguir entender no nosso sonho. Existe um umbigo, né, do sonho, que era o que Freud dizia, mas em torno disso dá para a gente pensar, refletir, trabalhar em análise, né, na psicanálise, e a partir daí descobrir alguma coisa que até então era inconsciente. Então acho que esse é o grande barato dos sonhos na clínica. E se você tem tido sonhos recorrentes, né, se você tem sonhos que te marcaram, que te deixaram muito impressionado ou impressionada, né, com uma emoção muito forte ao despertar, vale a pena pensar sobre eles, né? Faça um registro, anote, comece a verificar o que está acontecendo ali, quais são as possíveis relações com o que está acontecendo na sua vida, né? E claro, né, talvez numa análise, se você tiver essa curiosidade, essa questão sobre si mesmo, esse interesse de descobrir algo que está ali, cifrado nessa outra linguagem, aí acho que vale a pena sim fazer um trabalho de análise. Então era isso que eu queria falar sobre os sonhos. Agradeço pela companhia em mais esse vídeo e eu volto semana que vem com mais um conteúdo aqui no canal. Um abração.